Olá, paz seja convosco, graças a Deus. Mais uma aula na matéria de ética. Nesta feita vamos estudar o capítulo 4. Vamos estar se orando para a gente dar início ao nosso conteúdo. Graças a Deus, estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Final do ano chegando. É isso aí. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus. Vem, Senhor, nos ajudar, nos dar inspiração, nos dar discernimento, nos dar humildade, sabedoria, graça, para compreendermos, para entendermos, Senhor, e aplicarmos o que aprendemos nessa matéria. Te pedimos, Senhor, nos ajuda, Pai. Queremos e precisamos melhorar, Pai, no sentido da ética. Nos ajuda a fazer as coisas corretamente, agirmos com ética na nossa vida como cidadão cívico e na nossa vida cristã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, capítulo 4, páginas 35, a ética cristã. O conceito geral de ética cristã, ética cristã é a configuração de valores morais que retira do cristianismo a base teológica e filosófica para sustentar seus preceitos, fundamentados nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e aceitas como revelação de Deus aos homens, determinando que a conduta humana deve ser espelhada no exemplo da conduta divina, pois tudo que diz respeito ao comportamento humano está revelado nas Escrituras, ao que podemos então chamar de ética bíblica. Essas revelações demonstram que, seja qual for a situação em que sejamos colocados, podemos nos adequar ao padrão divino, pois o apóstolo Paulo diz que essas escrituras foram designadas para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ou mulher seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, segundo Timóteo 3,16. A Bíblia ela é para nos orientar, nos respaldar, é a nossa bússola. A ética é de suma importância na vida diária de um cristão, visto que todo momento é confrontado com decisões que precisa tomar e que trazem consequências para si mesmo e para os que o cercam. A ética cristã pode ser entendida como um conjunto de regras de conduta aceitas pelos cristãos e fundamentadas na palavra de Deus, pois os padrões da ética secular variam de acordo com as tendências e valores morais da sociedade, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aí no mundo, as coisas estão mudando, os valores no mundo estão mudando, as leis estão mudando, e infelizmente algumas coisas estão mudando na ética e vai ser para pior, É uma ética destrutiva, não a ética construtiva, infelizmente. Mas nós, como cristãos, vamos procurar andar dentro da ética bíblica. A ética cristã, assim como todas as outras éticas já vistas neste livro, se baseia em inúmeros pressupostos e conceitos que, em seu caso, aceita e acredita. São revelações das Escrituras feitas pelo único verdadeiro Deus, o inspirador dessas Escrituras. O que a diferencia das demais são eles: a existência de um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há, que se revela ao homem nas Escrituras Sagradas e que, sendo o único Deus verdadeiro, deve ser reconhecido, crido e adorado, cuja vontade deve ser respeitada e obedecida. Número 2. Que em virtude do pecado, a humanidade encontra-se no estado decaído, diferente daquele em que foi criada. Portanto, considera-se que o homem seja incapaz de reconhecer a vontade de Deus e obedecê-la. Por isso porque encontra-se no estado de distanciamento de Deus, provocado pela desobediência do primeiro casal. Número 3. A ética cristã acredita que o homem está cego por causa do pecado, caminhando sem rumo, sem moral, sem condições de decidir por si próprio, entre o certo e o errado, cada um fazendo o que bem lhe parece. O mundo está assim, Por isso, as normas e preceitos propostos pela ética cristã estabelecem que, para o homem viver e conviver eticamente na sociedade, diante do seu Criador,
é necessário primeiramente uma regeneração espiritual, acompanhada de arrependimento sincero, mudança de vida, atitude, com auxílio do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Número 5. O homem, em virtude do exposto no item anterior, e em contraste com o estado de regeneração, age de forma intuitiva, movido pelo egoísmo e pela cobiça, seguindo ainda que inconscientemente valores considerados humanísticos e naturalísticos, visto que encontra-se inclinado a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. Número 6. Através de sua palavra, e pela vinda de seu único Filho Jesus, Deus quis revelar-se à humanidade, verdade esta fundamental nos princípios da ética cristã, pois nele podemos classificar o certo e o errado e tirar conceitos sobre o mundo e a humanidade. Cristo, Jesus, ele veio para que o homem tivesse esse discernimento, o homem cego, o homem natural, o homem... Mas Cristo vem trazer luz, ao homem, ao entendimento do homem, para que ele venha abrir os olhos e ver o que é certo e o que é errado. E através do Espírito Santo, só pelo Espírito Santo, é que o cristão, é que o homem, que o servo, a serva de Deus, deve viver impulsionado a fazer as coisas certas. É Ele que vai nos dar força, é Ele que vai nos ajudar a tomar as decisões corretas e vivermos com ética. Deus ainda se revela como Criador através de sua imagem em nós, que como espelho refletimos a sua glória. Somos imagem e semelhança de Deus. Essa imagem, quando por causa do pecado foi distorcida, destruída, aí o homem começa a agir sem a ética e sem as regras. Deus ainda se revela por meio das coisas criadas, visto que o mundo e tudo que nele há tem sido um testemunho vivo e fiel da divindade, poder e de sua sabedoria. Mas a maior e mais importante revelação de Deus para o ser humano deu-se pela sua palavra, pois nela ele revelou a si mesmo e como manual do fabricante mostra que o homem realmente é nas suas entranhas, visto que ele nos criou, faz-nos conhecer a realidade do mundo que nos cerca, mas também revela seus planos para nós e de como deveríamos viver e nos portar moral e espiritualmente nesse mundo que ele criou. Em vista disso, a ética cristã considera que para a elaboração de padrões morais e verdadeiramente espirituais que devem reger a vida do cristão neste mundo, deve depender prioritariamente da palavra de Deus. A visão de Deus para nós é essa: o homem, o ser humano deve viver diante da regra da palavra de Deus. Aí, se todas as pessoas agissem assim, teríamos um mundo maravilhoso, um mundo onde todos seriam respeitados. E mais na frente a gente vai ver um pouquinho mais profundo sobre essas regras. O item 4.2, a ética no Antigo Testamento. O Antigo Testamento apresenta a forma como o Criador fez o homem, tratou, cuidou dele, viu a sua queda, decadência através dos tempos. Para iniciar um processo de reconciliação do homem para consigo mesmo, separou uma família que viria a se tornar um povo, em seguida uma nação separada para si mesmo. Em cada uma dessas frases, Deus se apresentou de forma distinta ao homem, mas em cada uma delas demonstrou seu caráter moral, esperando que seu exemplo divino fosse de alguma maneira imitado pelo homem. As frases embaixo: Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é misericordioso, Deus é fiel. Deus é ético, Deus é um Deus de ética, Deus é um Deus da bondade, Deus é um Deus que gosta das coisas certas. 4.2.1 O homem é pecador. Uma vez que o homem foi criado à semelhança de Deus, ele partilha também, ainda que menor proporção, do caráter moral do seu Criador. Afastado de Deus pelo pecado, o homem passou a ser conduzido pelos seus desejos carnais e pelos pensamentos continuamente maus. Tornou perverso e torce tudo o que é direito. Infelizmente, a situação decaída do homem faz isso com o homem. A queda do homem afetou materialmente
o conteúdo da ética que governa a conduta do homem. O homem começou a conhecer o bem e o mal, e aí está o problema, né? Desde o início. Levítico 19:2 diz: sede santo porque eu sou santo. E 20:26. 4.2.2, aí onde começou as regras. Deus colocar regras para que escritas, né? Porque no Éden Deus já tinha colocado regras. Agora Deus põe regras escritas para que os homens comecem a ter um padrão de vida. Os 10 mandamentos. As tábuas da lei foram dadas a Moisés quando este esteve com Deus no Monte Sinai, 3 meses depois da partida do povo hebreu do Egito. Seu propósito principal era transformar uma tribo semítica de escravos humildes e entrubecidos em uma nação de homens e mulheres livres chamados para crer e servir a Deus. A tribo semítica é a linhagem de famílias, povos árabes, hebreus, que veio do descendente de Sem. Deus queria fazer desses descendentes, né, um povo seu, uma nação sua. Deus fez um povo seu, uma nação sua. Nelas estavam escritos os 10 mandamentos. Considerado a grande síntese da moralidade bíblica, ou o grande resumo, mostrando os deveres pessoais do homem para com Deus, para com o próximo, e a partir deles a maioria dos conceitos morais existentes no mundo foram criados e adaptados. No mundo moderno, todas as constituições, todas as leis das nações, dos países, a grande maioria tem base bíblica, né? A grande maioria tem os 10 mandamentos, a grande maioria, não com essas mesmas palavras, né, bíblica, mas as leis que regem os países, que regem as nações, na sua grande maioria, tem base bíblica fundamentada na Bíblia. Os 10 mandamentos eram leis que diziam como os israelitas deveriam viver como uma nação e ajudá-los a se darem bem juntos, significando o relacionamento e a promessa de amor e orientação de Deus. Eram regras que muita gente fala que eram duras, que eram pesadas, que eram... E aparentemente era mesmo. A lei foi dura aos homens, mas era o amor de Deus para que o homem pudesse se regenerar. Era puro amor do Senhor. Era o amor de Deus para que o homem pudesse se regenerar, né? As leis foi puro amor que Deus teve pelo homem, pelo povo que ele escolheu quando saiu do Egito, para que o povo andasse com regras. A importância da lei de Deus não diminui através dos séculos. Pelo contrário, quanto mais a vida se complica com as opiniões humanas contraditórias sobre o que é certo, o que é errado, mais o homem necessita da orientação clara e não ambígua, não figurada dos mandamentos de Deus. Cada vez que o pecado vai tomando conta da humanidade, a humanidade é mais carente ainda das leis de Deus para que haja conserto. Hoje nós vivemos na graça, mas obedecendo a graça está obedecendo às leis, no sentido geral, não leis cerimoniais. No 4.2.3, página 39, fala da lei. A lei vai falar muito sobre Moisés. Que Moisés, como ele foi nascido, como ele foi criado, né, debaixo da ética egípcia, foi ensinado nas melhores escolas. O exemplo de Moisés é um exemplo muito legal. Mas ele tinha a sua fé, ele ouvia sobre o seu Deus. E teve uma hora do grande conflito que ele teve que fazer uma escolha, né? E ele escolheu porque ele foi ser o líder do povo que Deus escolheu para tirar o povo do Egito. E Moisés foi obediente ao Senhor. Um exemplo muito bonito. Nós vamos ler sobre toda a vida de Moisés. No item 4.2.4, os profetas também foram homens, né, que agiram com ética e criaram regras também nos seus tempos, nos seus devidos tempos. Eles criaram regras, escreveram, protestaram contra os erros do povo de Deus, contra os erros de Israel. O Isaías, Oséias, Amós, todos os profetas, eles defendiam a causa
correta, a coisa certa, defendiam a vontade de Deus, né? O Miqueias, o livro de Daniel, que é muito interessante, que eles viveram, né? Eles viveram no meio do povo de Nabucodonosor, viveram lá naquele povo pagão, mas eles tinham sua ética e a sua conduta cristã, sua regra de fé. Eles não abriram mão. Daniel foi preso, foi jogado na cova dos leões, porque não, eu prefiro morrer, mas eu vou obedecer ao meu Deus. Temos o Sadraque, Mesaque e Abednego que seguiram a ética na via de fé. Não, nós não vamos nos prostrar, nós preferimos morrer, mas nós vamos seguir os nossos ensinamentos. Nós não vamos nos prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Pessoas que são exemplos para nós de fazer a coisa certa, pagaram preço alto, pagaram preços, meu Deus. E hoje não é como eles, vai muito raro, alguém ter que morrer para obedecer e estar fazendo a coisa certa, mas acontece também, né? Mas hoje a liberdade de viver, de escolha, e devemos sim nos espelhar nessas pessoas, nos espelhar na Bíblia, na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, e deve ser nossa regra de ética também. O mundo vai estar mudando, vai estar se modernizando, né? Estão abrindo um leque em todas as áreas, estão dando a permissividade, o nada a ver, isso pode, isso não tem nada a ver. O mundo entrando nas igrejas, o mundo entrando nas leis, o mundo entrando nos lares e destruindo tudo que é bom, né? Tudo que é agradável, tudo que vem para melhorar o homem, para que o homem se santifique, purifique. Infelizmente, o mundo está perverso e com seus valores e ensinamentos está destruindo muita coisa. A ética no Novo Testamento, 4.3, página 43. Em momento algum a palavra do Senhor se contradiz, ela se completa. Assim, a ética no Novo Testamento está fundamentada nas verdades do Antigo Testamento. É porque muita gente alega, nós não vivemos mais debaixo da lei. Realmente, nós não estamos mais vivendo naquela época, nem no tempo da lei. Mas quem está na graça, está obedecendo os mandamentos do Senhor. Quem está na graça está obedecendo as ordenanças do Senhor e os mandamentos do Senhor. Claro que muito com cultura diferente, com algumas modificações, mas estamos obedecendo aos mandamentos do Senhor. Assim, a ética do Novo Testamento está fundamentada nas verdades do Antigo, pois trata o Senhor Jesus como os apóstolos. Tanto o Senhor Jesus como os apóstolos, que em tese eram conhecedores das escrituras hebraicas, não somente desenvolveram e aprofundaram os princípios éticos e os temas relacionados a eles no Antigo Testamento, como apresentaram novas ênfases a cada um deles. Foi por isso que Cristo Jesus foi rejeitado. Ele chegava, os homens pegavam a lei escrita e queriam, ao pé da letra, exigir algo que nem eles mesmos faziam, e Cristo vinha e falava a verdade, e às vezes machucava, doía, porque a verdade dói. Cristo agiu com muita ética, mas teve muita ousadia para poder encarar os religiosos, encarar as pessoas que muitos fingiam, né, obedecer às regras, obedecer à lei, obedecer os mandamentos, mas não o faziam. Jesus veio e mostrou para eles, falando de várias maneiras, de várias formas. Devemos nos lembrar que havia diferenças históricas e sociais distintas no período relativo ao Novo Testamento, ou mais precisamente o período descrito nos Evangelhos. Israel estava sob o domínio de Roma e suas leis totalmente contrárias ao modo de vida dos hebreus. Isso depois de terem passado por um longo período de opressão, guerra e ocupações. No Antigo Testamento se tinha um outro contexto, se tinha uma outra situação. No Novo Testamento, né, o cenário político, leis diferentes e que tinham que ser obedecidas, né, politicamente, as leis governamentais. Muita coisa ia de encontro à fé judaica e eles tinham que ter muito equilíbrio e para tentar viver debaixo da ética da obediência, obedecendo a palavra de Deus, sim, 100%, tentar 100%,
e tentar obedecer às leis humanas, desde quando ela não fira as leis de Deus. Teve esse choque no pessoal, os apóstolos, os cristãos do primeiro século, viveram um período muito conturbado, né? Com essas mudanças. O Império Romano dominando sobre tudo, tinha que se obedecer à voz de Roma, era a voz de Deus, e por isso muitas perseguições, muitas mortes, porque eles obedeciam à voz do Senhor, obedeciam à doutrina, obedeciam à palavra, obedeciam à ética cristã, e muitas vezes ia de encontro às leis humanas. Hoje está o cenário parecendo com hoje. Vai chegar aí nas nossas cidades, a ideologia foi aprovada, a ideologia de gênero, e vai chegar aí nas cidades menores, banheiros para trans, coisas que a gente repugna, que a gente não aceita, que está errado, né? Mas vamos ter que aprender a conviver com isso aí, respeitar o direito deles, né? Não concordar com o pecado, combater o pecado, mas vamos ter que nos adaptar aí, né, a novas regras, novas leis. Mas a visão ética no Novo Testamento toma uma forma diferenciada com o advento da igreja, mais uma vez fundamentada na proclamação do Reino de Deus, manifestado em Jesus Cristo e na justiça da sua obra redentora. A igreja deveria estabelecer pontos de comunicação com a sociedade para poder alcançá-la com a mensagem redentora e comunicar sua crença e seus conceitos morais e espirituais, contrastando com o sistema vigente baseado no sincretismo, na fusão religiosa e na imoralidade latente. A igreja deve influenciar, né? Devemos influenciar. A igreja ficou por muito tempo politicamente omissa, entregou aí, mas graças a Deus que, né, da última eleição presidencial para cá, então, os cristãos estão se posicionando melhor, graças a Deus, né? E precisamos fazer isso, precisamos lutar mesmo, precisamos agir com ética, mas lutar sim pela causa do Evangelho e pelos nossos direitos. Item 4.3.1, página 44, a pregação de João Batista. João Batista viveu no deserto da Judéia, viveu num contexto totalmente diferente, e isso explica o seu comportamento, né? Ele era mesmo radical, ele era mesmo do tempo dos profetas, foi o último profeta, né? E a chamada dele é 27 depois de Cristo. E ele viveu numa comunidade sendo nazireu, né? Teve a educação nazirita. E vemos que ele, sim, agia com a ética, mas era duro, era verdadeiro, escancarava mesmo, né? O João Batista é um exemplo de ousadia, mas e perdeu a vida, né? Por falar a verdade, por agir com ética, na fé, no Deus poderoso, preparando o caminho do Salvador, preparando o caminho de Cristo. Ele, por desmascarar, revelar pecados, falar a verdade, teve a pena capital. A ética moral e espiritual estava na base das mensagens de João. A ética moral e espiritual era a base das mensagens de João Batista, né? Da verdade, de pregar a verdade, se arrependam, creiam no Evangelho. O item 4.3.2 é o Senhor Jesus. Jesus, ele é nosso exemplo. Jesus era, é inegável o caráter espiritual da vida e obra do Senhor Jesus, desde sua concepção, nascimento virginal, infância, juventude, até ser batizado por João nas águas do Rio Jordão. Sua vida milagrosa foi pautada pelo sobrenatural. O ministério de Jesus, né? Operando milagres, maravilhas, prodígios, fazendo paralítico andar, acalmou a tempestade, transformou água em vinho. Na verdade, tudo que está escrito nas páginas sagradas sobre a vida, obra e ministério do Senhor Jesus, e a isso some-se ainda os seus milagres. São apenas uma fração de tudo que o Senhor fez, falou e realizou. Não caberia escrever tudo, né? Que o Senhor Jesus ensinou. Daí a razão pela qual a pregação do Senhor Jesus
tem um profundo aspecto social e moral. O tema central de sua mensagem foi o conceito do reino de Deus. Jesus, né? A sua pregação era: o reino é chegado, chegou o reino dos céus. A ética do Senhor Jesus está contida nos seus ensinamentos e foi ilustrada competentemente pelo seu testemunho de vida, pois ele não apenas ensinou valores desse reino, como exemplificou com a sua vida e seu exemplo. Mas o resumo da ética do Senhor Jesus está contida no Sermão da Montanha. Está no Sermão da Montanha, o resumo da vida de ética do Senhor Jesus, né? Que era: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fazer a coisa certa, ter desejo, ansiar, desejar fazer a coisa certa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, quem é santo, se purifica, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aquele que traz paz, que quer ver todo mundo em paz, que viu a coisa pegando fogo. Não, vamos, para aí, calma. Aquele que é apaziguador, é pacificador. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, 3 ao 12. Então, Jesus deixou o exemplo. Ele não disse que seria fácil, mas ele deixou o exemplo de como viver uma vida debaixo da ética, da obediência. Jesus também deu exemplos de ética através das parábolas. Com as parábolas, Jesus era uma técnica pedagógica cujo objetivo era apresentar um raciocínio e a conclusão por detrás de uma breve narração, procurando assim facilitar a memorização da verdade ensinada. Sempre numa parábola tinha uma moral, tinha uma lição de vida, tinha algo ético para ensinar para os telespectadores, para os ouvintes. Jesus usou muito esse método. Não só Jesus, os antigos também usavam os métodos de parábolas. Item 4.3.3, página 48, os Atos dos Apóstolos. Também é uma mudança brusca no livro de Atos, nesse contexto, porque houve mudanças. Agora o Evangelho estava sendo pregado a gentios, a povos estrangeiros, e houve mudanças, também éticas, mudanças. Inclusive, nós vemos na Bíblia, Pedro teve que... Deus se revelou para Pedro, mostrando que o Evangelho era para todos, não era só para os judeus, por causa da cultura, das comidas, por causa das tradições. Então teve muitos choques culturais e doutrinários, e que teve que ter essas mudanças. Era um período difícil, eram coisas difíceis. Hoje a gente vê a modernidade fazendo isso também, só que muitos prejudicando, houve uma questão que a nossa pastora, diretora Leda, postou, que as igrejas hoje pintam tudo de preto, e para fazer, infelizmente, é a grande verdade, para que tenha boate gospel, para que tenha as festas gospels, com luzes, fumaça, e o templo todo de preto, tudo escuro, trazendo modismo, trazendo confusão para o meio da igreja. Se é um evento, fazer um espaço, tudo bem, mas na igreja, no altar, é complicado, Então, eles viveram isso também, porque era um grupo diferente. Tinha um grupo dos helenistas, dos judeus, dos cristãos da língua grega, que moravam em Jerusalém, que eram críticos em relação à lei do templo. Tinha o grupo dos hebreus, que eram formados basicamente por judeus cristãos da língua aramaica, eram os mais tradicionais, e de cultura tradicional, hebraica, que eram observadores fiéis da lei do templo. Então eram choques. Hoje estamos vivendo isso também. São choques, A gente é chamado de antigo, de antiquado, de careta, mas é melhor ficar com a coisa certa. É melhor se posicionar, e devemos nos posicionar sim. Com tudo que for errado, com tudo que for antiético, devemos nos posicionar.
4.3.4, as epístolas paulinas. Um exemplo maravilhoso de ética. O apóstolo Paulo. Ele, como missionário, andou por muitos povos, andou por muitas culturas, respeitando a cultura de todo mundo, respeitando o modo de vida de todo mundo, mas ia com a verdade, pregava a verdade, falava onde tinha pecado, ele mostrava que era pecado, mas agindo com ética, com sabedoria. E a base bíblica da ética da vida de Paulo é Romanos 12, 1 ou 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não devemos aceitar erros, heresias, não devemos aceitar, não. É antiético, não devemos aceitar. Devemos lutar pela santidade, devemos lutar pelo que é bom, agradável, devemos lutar, devemos defender a causa do Evangelho, a bandeira de Cristo, no nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final dessa aula. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero que você dê lá um retorno. Leia lá a sua lição e dê um ok, o que você achou interessante. Algo que você também não concordou, você pode falar. Graças a Deus, que Deus em Cristo possa nos abençoar. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir. Um forte abraço.